Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Círculo de Conversas. Hoje temos aqui a presença do nosso estimado professor Daltro, que vai conversar com a gente como as emoções conduzem nossas vidas e a participação do nosso cérebro nesse processo todo. Então, professor Daltro, o que tem a nos contar? Olha, as emoções, primeiro, emocionado de estar aqui, o convite que o Círculo nos oferece para estar aqui hoje já mexe nas emoções da gente, E as emoções, elas são norteadas pelos contextos externos, pelos contextos internos, como foi a nossa infância, o como a gente construiu, que bagagem a gente está trazendo para isso. E o cérebro, ele se adapta a isso. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que o cérebro, ele é um HD já pré-formatado, imagine isso. Quando a gente nasce, nós vamos ter sistemas, arquiteturas cerebrais pré-formadas. Porém, conforme os estímulos, essas arquiteturas vão se ramificando, vão se abrindo mais, se pulverizando mais, nas questões neurais, nas questões dos neurotransmissores, e isso vai se estimulando. Quando eu tenho 2 anos de vida, do meu nascimento até o 2º ano de vida, isso quadriplica, esses estímulos se quadriplicam para um ser humano. Nos primeiros 6 anos de idade, essa formatação, a gente vai levar essa formatação, esse HD, metaforicamente falando, para o resto da vida. E a gente vai ter ressonâncias, principalmente nas questões comportamentais, que é o que fica evidente, É importante também entender que existe uma perspectiva, a ciência nos mostra que emoção é diferente de sentimentos, As emoções, elas têm uma origem num hipocampo ali perto da amígdala, que não é essas amígdalas. A amígdala é uma glândula tamanho de um grão de feijão que está bem no meio dos 2 hemisférios, esquerdo e direito, bem no centro. Ali tem o hipocampo. E ali as emoções já estão pré-definidas, como, por exemplo, a emoção do medo, a emoção de amor, as emoções que oriundam os nossos afetos. Só que eu não entendo isso, eu não compreendo isso. Diga-se de passagem, muitos adultos até hoje não entendem muito bem isso. Mas vamos falar da infância para eu tentar chegar na adultez. Todas essas emoções estão pré-estabelecidas. A criança, ela não tem medo, mas o medo está ali. Aí ela vai chegar perto de um fogão e a mãe diz, cuidado, não bota a mão. Ali ela vai despertar um medo. Quando esta emoção vai para o pré-frontal, essa parte bem na frente aqui, atrás da testinha, o lóbulo pré-frontal, quando a criança entende que botar a mão no fogo, no fogão, queima, eu sinto medo. Então, aquela emoção, ela, quando racionalizada, isso é um autor chamado Luria, quando ela é racionalizada, eu entendo, eu compreendo o medo. Então, quando eu compreendo o medo, eu sei que a relação de fogo, fogão, me queimar, me gera sentimento de medo. Mas esta emoção já está lá pré-codificada. Entendendo isso, bem básico, eu posso falar em todas as emoções. Agora, tem adultos que inibem este medo ou estimulam mais esse medo pelas suas bioquímicas, pela sua característica, pelo seu trabalho, pelos os contextos que ele está inserido. Por exemplo, um atleta de esporte radical, ele gosta do medo, ele administra o medo, Ele sabe, vai pular de paraquedas, ele sabe que aquele paraquedas está organizado, vai trazer segurança para ele e ele enfrenta aquele medo. Já outras pessoas vão ter medos que ela não vai conseguir fazer a gestão. Então, ela tem, por exemplo, atitudes comportamentais de procrastinação para fazer alguma coisa. Até para roubar um beijo, por exemplo. Eu estou flertando com uma moça, quero roubar um beijo, aquilo vai me trazer medo que está ramificado naquele aprendizado da infância. Então, aí
como eu elaboro isso dentro de mim, eu vou ter emoções, sentimentos, afetos, que vão determinar as minhas características, os meus comportamentos, as minhas atitudes, né? Vai ter pessoas que têm pavor, trazendo o exemplo do medo, pavor de falar em público, ou falar por uma câmera. Isso é muito complexo para algumas pessoas. Para outras pessoas, vai existir o medo, mas vai existir uma administração, uma gestão desse medo de forma diferente. E isso que você traz da gestão do medo, o quanto é importante, né, Daltro? Porque eu sabendo fazer essa gestão, ele pode me impulsionar. Ah, com certeza, porque aí eu vou ter dois hormônios determinantes, falando especificamente do medo, que é o cortisol e a adrenalina. Então eu vou ter exemplos claros para a turma que vai nos assistir, né? Eu vou ter pessoas que vão ter características bem definidas. Eu preciso ser servidor público, porque eu tenho carteira assinada, estabilidade, e isso é uma característica comportamental oriundo de lá. Eu vou ter pessoas que têm pavor de CLT e querem ser autônomos, né? A palavra já diz. Eu quero ter autonomia, eu quero buscar o meu trabalho, a forma como eu vou ganhar meu dinheiro, etc. Eu vou ter pessoas empreendedoras, né? Que gostam de estar buscando no seu trabalho ou naquilo que ela se caracteriza, de buscar o seu dinheiro. E isso, quem rege, é essa emoção, conforme ele codificou, né, no que tange medo. Agora, quando eu tenho, a gente precisa entender também que o cérebro, ele é organizado, é da natureza cerebral eu economizar energia. Então, eu economizar energia, posso ter gatilhos de procrastinação, de medo, outros sentimentos que eu preciso entender, compreender. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque aí a gente precisa entender a análise da psique desse indivíduo, da onde ele veio, quais são as questões socioemocionais que ele está inserido, quem são a família, quem é o pai e a mãe dele, o que aconteceu na infância dele, que são coisas que o cérebro entende. Mas, essencialmente, precisamos compreender que o cérebro ele precisa ser estimulado como um músculo, com disciplina, né? Com afetos, emoções e sentimentos. Muito bem. Vez que outra a gente escuta as pessoas dizendo, isso me veio quando você fala da infância, né? De coisas que aprendemos, aquelas pessoas que dizem, mas eu já tenho uma certa idade, eu não vou mudar mesmo. Isso é muito clássico. É uma oratória que a gente vê principalmente em cérebros a partir de 40, 50, 60 anos de idade, né? A pessoa que me argumenta algo desse tipo, eu acho a tua frase e colocação muito pertinente, ela não compreende ou está querendo uma autoprocrastinação, se isso existe, nesse sentido, de não querer fazer o movimento porque é preguiçoso. Tá? Porque uma pessoa, não importa se ela tem 80 anos, 90 anos, ela não muda porque ela não quer, ou porque é teimosa, ou porque tem uma ignorância na sua psique, dentro dessa relação que eu expliquei no início do nosso vídeo. Então, todo mundo tem capacidade de mudar. Não muda porque, na essência, são preguiçosos. E não é preguiçoso com o que está em redor. É preguiçoso com ela, para ela, só com ela. E quando você fala de ignorância, né, Daltro, acredito que não é no sentido de ser ignorante, mas sim da falta do conhecimento, de querer buscar, né? O que você está perguntando é a diferença entre ignorância e burrice. Não é a falta da inteligência intelectual, isso. Não é isso. É a ignorância de eu não saber, eu não sei. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios não entenderam o que era caravela. Por quê? Eram burros? Não, é uma população altamente inteligente. Só que eles tinham a ignorância de entender o que era uma caravela. Então é diferente. Ignorância, porque eu não tenho contato, eu não tenho este saber para desenvolver. Não é uma falta de intelecto, né? Esse cara pode ser um doutor, pode ser um gênio,
mas se ele não conhece sobre diluição de tinta para pintar uma parede, eu não sei pintar uma parede, não é porque ele é burro, é porque ele não tem ignorância. Então, quando eu me refiro à ignorância, é pertinente o que tu traz. Quando eu trago ignorância é porque ela não se percebeu, ela não se analisou, ou ela não é estimulada, ela não vem de uma família que se preocupa com as relações humanas. Como é que eu vou querer que aquele indivíduo saiba dos seus sentimentos, se ela nunca percebeu? E geneticamente, nós herdamos por dois viés a questão do sangue, daquilo que vem do gene e daquilo que vem, que a ciência chama de sistema de crença. Tem uma frase de Shakespeare que eu sou fascinado, no ato de Hamlet, se eu não estiver equivocado, na peça de Hamlet, que ele escreveu uma frase, abre aspas: nós temos muito mais dos nossos pais do que supunhamos. A gente repete comportamento, repete o que a ciência chama de sistemas de crença, a gente repete ações, nós repetimos comportamentos, nós repetimos atitudes comportamentais herdadas dos nossos papais, principalmente que foi introduzido no nosso HD de 0 a 6. E nós não percebemos. Não percebemos. Eu preciso dar 2 voltas na chave da porta. E tu não entende aquilo, e tu dorme angustiado com aquilo, e tu não entende de onde vem a angústia. Angústia é porque eu não percebo de onde vem o medo. Por isso que eu sinto a angústia. É um sentimento que me gera uma emoção de por que eu não posso dormir se tiver 1 volta na chave? Aí quando tu vai ver, o vô dele ou dela repetia a volta na chave, o pai dela ou dele repetia as 2 voltas na chave, ela repete 2 voltas na chave, ainda quer botar no marido essas 2 voltas na chave, quer botar no filho essas 2 voltas na chave, quer botar na sociedade, e ela não entende isso. Aí quando ela se auto-percebe, não, mas isso não é meu, isso é do meu pai. Opa! Aí eu tenho um processo evolutivo da consciência que tem a ver com a sua colocação, e ela detém este saber, ela sai da ignorância de onde vem essas 2 voltas da chave, ela detém o saber e diz, não, agora eu posso dormir com 1 volta na chave, com 2 voltas na chave, a porta aberta, porque aí ela traz um conforto emocional por ter, o dito popular, caiu a ficha. Quando caiu a ficha é porque você galgou num caminho de autopercepção, autogestão. E Daltro, até para a gente ir finalizando a nossa conversa, esse perceber as emoções, trabalhar com esses medos, com a raiva, a forma de fazer isso para que a gente seja mais feliz, né? Sabendo que felicidade são momentos, a gente não vive constantemente feliz, mas nós podemos adotar algumas práticas, trabalhar as nossas emoções para que a gente seja feliz. O desejo de se auto-perceber, a gente já vê que é uma estratégia bem inteligente, né? Obviamente que eu tenho livros, eu tenho filmes que vão me trazer insights, eu tenho percepções, eu tenho coisas e fatos que vão acontecer na minha vida, né? E eu gosto dessa lucidez da tua pergunta, porque assim, a vida, elas são nuances de felicidade. O que a gente almeja é ficar o máximo possível tempo feliz. E isso é um desejo natural, né? Agora, se eu não entender que existem leis, e eu não falo das leis dos homens, e também não estou botando responsabilidade só na lei de Deus, mas existem coisas que vão acontecer no ciclo da vida, né? Agora, a forma como eu posso fazer a gestão disso é uma decisão de ordem pessoal. Darei um exemplo bem mais drástico. Num luto, né? O ritual de um luto, eu estou me despedindo de um ente querido. Eu posso fazer isso naquele ato e eu posso levar isso por anos. Eu conheço pessoas que nunca resolveram seus lutos. E isso traz gatilhos de tristezas mais sistemáticos. Então, a forma como eu resolvo, neste exemplo, o luto, é uma decisão pessoal.
E essa busca constante, ela é sensacional, desde que você consiga olhar para você no seu espelho. Muito bem. Algo mais, professor, para nos dizer? Para deixar Hemorragias de prazer, agradecer o Círculo, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade, porque isso me gera um sentimento de felicidade. De felicidade, né? O momento de estarmos aqui juntos, produzindo falando sobre este assunto, é um momento de felicidade, né? Muito grato. Então, professor Dalto, muito agradecida, o Círculo agradece a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada a atenção de vocês e até o próximo Círculo de Conversas.